Era uma vez uma professora muito dedicada, que amava lecionar e sonhava em ser mãe. Um dia, ela ficou doente e logo quem gostava tanto de ensinar teve que aprender uma difícil lição: domesticar o lobo mau. Eu com minha filha no colo. Um dia, tive medo que essa cena nunca acontecesse. Às vezes, eu não conseguia nem ficar em pé. E o joelho? O joelho tá daquele jeito. Mediante a tanta coisa, né, amor, que já passou, o joelho foi a única coisa que ficou. O que mais? Tá ótimo. Nossa, quanto tempo já passou? 13 anos. 13 anos? 13 anos. Nossa, naquela época eu fazia tanta coisa. Gostava de, na época de mocinha, de jogar basquete. No primeiro encontro com o lobo, ele nem parecia ser tão mau assim. Essa é a minha mãe. Essa guerreira não saiu do meu lado enquanto não fiquei boa. E essa é minha irmã. Foi a primeira a me ver com o lúpus em atividade. Eu acho que foi a segunda vez que a gente tinha ido para Caraguá. E aí, a gente sempre muito alegre, né, no carnaval. Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. A gente ficava aproveitando a piscina e depois a gente ia dar um pulo um pouco lá na praia, no mar, dançar lá no quiosque, né? Aí você foi dar um mergulho. Quando você levantou da água, você já levantou com aquele olho inchado pra caramba. A gente achou que era melhor voltar para você dar um pulo no pronto-socorro. Mas crendo que era uma inflamação de pálpebra, sei lá. O que mais incomodava era o fato de não enxergar direito. Foi por isso que a gente resolveu vir embora antes. Eu cheguei, já estava aflita e fui direto, o papai me levou no pronto-socorro. Para mim, o lúpus é uma caixinha de surpresa. Você não sabe quando ele vai acordar, quando ele vai aparecer, quando ele vai sumir, o que é que vem por trás disso, quanto tempo ele vai durar. É uma coisa que, pra gente, assim, eu como mãe, eu sinto muito. Para mim, o choque principal foi quando foi diagnosticado que é lúpus e eu não sabia o que era lúpus. E sabe qual era a minha maior preocupação? Eu dizia assim, a Cris casada, o Marcelo logo vai casar. Eu pensava assim, como é que vai ser isso daí? Quem que vai amparar ela? Essa era a minha preocupação. Vai acabar, por exemplo, acontece qualquer coisa, porque nós já não somos moços. O meu marido tem 40 anos de diferença, ele tem 80, você não tem 40. Então eu falei, nós já somos velhos. Eu tinha muito receio do que podia acontecer com ela. Muito, muito, muito. Foi só no segundo encontro que o lobo mostrou as suas garras de verdade. Olá, bom dia, você bem? Quer alguma coisa? Não, que você já bem. Ciane. Bom dia, Lu. Tudo bem? Tá? Eu conheço a Lu faz 13 anos, né? E ela teve a primeira crise com uma inflamação nos olhos, né? E um vermelhidão no rosto, né? Que a gente chama de rush malar, né? Ela foi internada porque era bem séria a inflamação. O diagnóstico foi bastante rápido, foi atendido por uma colega reumatologista, que com os exames conseguiu fazer rapidamente o diagnóstico e conseguimos reduzir essa inflamação ocular em 2, 3 semanas, né?
e com 2 meses já estava praticamente resolvido. Sem o tratamento adequado, ela poderia ter um déficit de visão, né, que poderia ser permanente. Segunda crise, esses pacientes eles têm realmente uma oscilação, muitas vezes eles estão estáveis com medicamento e por algum motivo, né, volta a inflamar, né, e a gente volta a aumentar a dosagem dos medicamentos ou trocar os medicamentos, né. Bom, o tratamento depois, aqui na segunda crise, como é um caso renal, esses casos renais eles são tratados com medicamentos mais potentes, né? Felizmente, a professora nunca lutou sozinha. Ela sempre teve ao seu lado o príncipe valente. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, o próprio namoro, as pessoas perguntavam, você vai continuar com uma pessoa que tem uma doença que não tem cura? Então eu sempre ouvi isso, né? E também sempre ouvi essa história de que, né, principalmente o lúpus, mas outras doenças também, essas pessoas são abandonadas, né? Essas mulheres são abandonadas. Foi um chamado, foi um amor, um chamado, e em nenhum momento eu pensei em desistir. Essa doença ela exige um cuidado permanente. Só que mais do que um cuidado permanente, eu acho que é você mudar um pouco o seu jeito, a sua forma de encarar o mundo. Por isso que desde o começo eu sempre insisti com ela para se abrir a novos conhecimentos. A doença quando veio para nós, desde a primeira vez, nem tanto na primeira crise, mas a segunda crise, essa doença acabou abrindo as portas para o que a gente chama de espiritualidade, né? Desenvolvimento da espiritualidade nos dois. Foi onde a gente passou a conhecer diferentes filosofias, diferentes religiões. Foi algo transformador na nossa vida. Eu diria que tanto para amparar os momentos mais difíceis da doença dela, quanto os momentos mais difíceis que eu tive profissionalmente, a gente posso dizer e afirmar que foi a espiritualidade que trouxe isso pra gente, esse amparo. Então, e não foi uma filosofia ou uma religião, foram várias. A gente passou por várias experiências espiritualistas e filosóficas e a gente foi trazendo isso para dentro da nossa casa. Porque eu acho que isso, somado a toda a medicina, somado a todo o amparo clínico, né, acho que isso traz um benefício para a pessoa que a gente não consegue mensurar, infelizmente. Mas eu acredito muito nisso. No começo, eu ia nas consultas com ela, ia nos exames de sangue com ela, laboratoriais. Depois nem eu mesmo não ia mais junto. Porque virou tão normal no período da remissão que virou alguma coisa comum. Quando que cai, né? Quando vem o novo pico, a nova crise, quando vem uma nova pulsoterapia, né? Porque aí você vê que você ainda é fragilizado, ainda está fragilizado. Né? Então essa falsa percepção de que está tudo sob controle cai quando volta a doença. A segunda crise foi a mais delicada do meu ponto de vista, porque foi logo após o nosso casamento. Ali teve uma situação da dor muito forte nos joelhos, a descoberta da osteonecrose nos joelhos, aí aumenta a limitação, o afastamento do trabalho. Acho que essa segunda crise foi a pior. E é nessa hora que vem a espiritualidade. As experiências espirituais que nós tivemos, passamos a ter, que foi que nos manteve de pé. O casal e eu também. Então esse foi um momento muito difícil. Assim, em que eu vou me apoiar para seguir adiante? Né? E isso foi muito, muito forte. E eu acho que o segundo momento é uma questão também material. Porque você tem tratamento, você tem despesas, você tem plano de saúde, você tem algumas coisas. E sair do emprego relativamente estável e se tornar empreendedor, eu estou abraçando um risco, uma instabilidade que eu sempre tive o medo de piorar a própria situação dela como lúpica. E então isso também foi muito difícil, que é o lado da provisão material. Como é que eu garanto uma provisão material para que ela não fique desamparada nesse período todo? Hoje ela está muito melhor. Só que a gente sabe só o dia de hoje. O dia de amanhã a gente não sabe. Então pode ser que a gente não quer que aconteça, mas pode vir uma nova crise mais para frente.
A gente não sabe qual é o próximo passo de tratamento, se a gente já chegou no limite do tratamento. Então a gente vive. Os anos foram passando e ela foi descobrindo outras aliadas preciosas, as fadas educadoras. Essas são a Juliana, a Priscila, a Marília e a Sheila, minhas queridas parceiras na escola. E nós estamos com a Lu desde do nosso primeiro dia, né, na chegada aqui da casa dela. E o que me marca muito na Lu é essa fortaleza, né? Eu soube sobre o lúpus através dela muito depois de conhecer o trabalho dela. E talvez por isso que o impacto pra gente foi grande, mas foi menor do que poderia ter sido se ela contasse desde o primeiro minuto. Porque inconscientemente a nossa mente poderia nos pregar uma peça e a Lu ficar naquele papel de coitada. E não é isso, é o contrário do que ela representa pra gente. E a Lu demonstra pra gente, ensina para todas nós o que de fato é possível ser e ter, independente da condição. Talvez por ser pouco falado, pouco dito e pouco conhecido, o estereótipo que fica do lúpus é aquele do lúpus de muito antigamente, quando as pessoas não tinham alternativas, não tinham tratamento, e isso impactava demais a vida delas, né? No caso da Lu, quando a gente chegou aqui, quando eu cheguei aqui para acompanhar o trabalho dela, já tinha 10 anos que ela não teve nenhuma crise, e quando ela teve essa crise, eu não pude acompanhar, porque ela optou em não falar, em não comentar. E isso me machucou muito, porque eu queria fazer parte, né? Não basta só saber. Eu queria poder abraçar nos momentos de crise, das dores, né, das dificuldades, que em nenhum momento ela deixou de trabalhar, de ser mãe, né? Não deixou a peteca cair, ela conseguiu equilibrar ali. E isso é inspirador, isso é fantástico, isso serve de lição, é uma lição de vida para todos nós. Eu acho que a única pessoa que tinha um preconceito com o lúpus, quando eu conheci, foi a mesma Lu. Sim. A mesma Lu, porque ela tinha muito medo de contar para a gente. Tudo o contrário, ela é uma mulher maravilhosa, maravilhosa, ela tem uma energia invejável. Ela é uma ótima profissional, é uma referência e um modelo para outras colaboradoras. Tê-la conosco, sem dúvida, é um privilégio. Um dia, a professora conseguiu fazer o lobo adormecer e, tempos depois, finalmente engravidou. Mas assim, a questão específica da gestação, né? Você precisa deixar bem claro que a paciente tem que estar muito bem controlada por um período prolongado, né? E depois fazer um segmento com um obstetra que seja especialista em gestação de alto risco, né? Porque é uma gestação de alto risco. Acho que o momento mais difícil para mim foi quando a gente conversou com uma ginecologista especializada em alto risco, que ela trouxe pra gente numa consulta todos os riscos possíveis de uma gravidez para uma pessoa lúpica. Aquele dia eu saí da consulta arrasado, sabe? Eu saí assim sem chão. Entrei no carro, comecei a dirigir assim, chorando. E assim, sabe? Cara, eu não tenho controle de nada. Para mim, acho que a minha preocupação maior foi quando ela chegou e falou assim para mim, porque eu vou ser mãe nem se eu tiver que morrer. Pelo amor de Deus. Mas eu tinha uma pilha que eu falava assim, meu Deus, se essa menina morrer no parto. Porque você estava vendo que ali no hospital a coisa não estava normal.
Começou um corre-corre. Ah, porque já vai vir buscar a maca, já vai vir buscar. Isso era 1h30, 2h da manhã. Então não estava. Agora, a maior dor do meu coração mesmo foi quando ela veio do quarto do centro cirúrgico e tinha o bercinho no quarto. Ela falava para mim, tira esse berço daqui. Enfermeira, pode tirar o berço daqui? Eu falei, por que vai tirar o berço daqui? Porque a Isadora está na UTI. Depois que a gente foi entender que, na realidade, na UTI, toda criança que nasce de mãe úpica fica na UTI, né? Porque ela da UTI já saiu depois direto para casa. Então eu fiquei, nossa, eu não vi a hora de pegar essa menina e levar para casa. Não vi a hora. Tanto que eu falei para a Isadora, não deveria chamar Isadora, a Isadora deveria chamar Vitória. Porque foi uma vitória. Foi uma vitória. Apesar do medo que tomou conta do reino, a gestação foi tranquila e a princesa Isadora nasceu linda e perfeita. Ela até deu um tchauzinho para os pais quando ainda estava no ventre da mãe. Hoje, todos estão bem. A professora virou diretora e conta sua história para a filha com muita naturalidade. Mas ela nunca descuida do lobo mau. Só assim poderão viver felizes para sempre.